Olá, meus amigos, minhas amigas, doutores e doutoras que nos acompanham aqui pela Faculdade Legale, pelo Legale Educacional. É um prazer, mais uma vez, poder estar falando com vocês sobre o ilustre e desconhecido direito militar. O nosso intuito desta vez é podermos expor a você que pretende iniciar a sua carreira numa área diferente, ou ter mais uma área para atuação no seu escritório, mostrarmos, então, essa possibilidade, ou as possibilidades que vão ser abertas com o direito militar. Ou seja, vamos ter um aspecto, um panorama geral do que é o direito militar e depois, detalhadamente, cada um das suas vertentes. Eu sou Euclides Cacchioli, professor de Direito Militar aqui do Legale, militar do Estado, pós-graduado em Direito Militar, em Processo Penal, Direito Penal e Processo Penal, Direitos Humanos e também especializado em Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra. E é um imenso prazer poder estar aqui com cada um de vocês que nos assistem para explicar um pouquinho e transmitir um pouquinho dessa experiência que a gente tem ao longo desses mais de 20 anos de carreira militar. Vamos lá? A habilitação para a advocacia militar. Né? Nosso trabalho, nosso estudo vai começar, então, lá na fase inicial do direito militar no Brasil. Quando se deu isso? O direito militar no Brasil, e assim como todo direito, possui o seu histórico de aplicação. E o histórico da aplicação do direito militar no Brasil se dá com a chegada da família real portuguesa em 1808. Chegando, então, o príncipe regente Dom João VI, transferindo, portanto, a capital do Reino de Portugal para o Brasil, resolve, e não só resolve, mas também diante de uma necessidade, já que a corte estava sendo instalada no Brasil, instituir o tribunal, que julgava tanto civis quanto militares, tribunal esse com competência para julgar crimes militares e crimes comuns também. É o primeiro tribunal da nação, chamado de Conselho Supremo de Justiça, ou Conselho Superior e de Justiça, como alguns autores colocam. Então, Conselho Militar e de Justiça, Conselho Supremo de Justiça, é o primeiro tribunal da nação. Esse é mais um nome dado por alguns doutrinadores, Conselho Militar e de Justiça. Este Conselho Militar e de Justiça, portanto, é o embrião do que hoje conhecemos como Superior Tribunal Militar. Vamos falar mais detalhadamente sobre o Superior Tribunal Militar nos slides à frente. O Brasil, nesta época, estava regido pela lei que imperava, né? Eram as ordenações filipinas. Quem, lógico, estudou aí o direito no Brasil sabe que tivemos um tempo de legislação, principalmente no Brasil colônia, as ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas. E nas ordenações filipinas, em determinado momento da história, foram apensados os códigos de guerra do Conde de Lippe. Quem é esse Conde de Lippe? Um nobre que, versado na arte militar e na legislação, achou por bem organizar, em 1767, como deveriam se portar os militares, estabelecer um código de conduta. Os artigos de guerra, ou Código de Guerra do Conde de Lippe, também conhecido por alguns doutrinadores como os terríveis artigos de guerra, né, terríveis artigos de guerra do Conde de Lippe, eram assim chamados
devido à característica que as penas aplicadas aos militares eram tidas penas severas, né? Castigos corporais, degradação, a morte, né? E para coisas banais, muitas vezes. Não se tinha também uma divisão clara do que era uma transgressão disciplinar, um ato, uma falha administrativa, e também um crime. Tudo ali, tudo naquela época, na vigência desse Código de Guerra, era tido como um crime militar e punido com extrema severidade. Logicamente, o direito evolui, a sociedade evolui. Temos a Constituição Brasileira de 1824, que começa ali já a pensar em formulação mais humanizada, como o fim da tortura e também penas cruéis. Mas duas classes existentes no Brasil não estavam, né, fora da aplicação desses castigos cruéis. Essas duas classes eram exatamente os militares e os escravos. Então, todas as sociedades, por força constitucional, se evitava a aplicação de penas cruéis e torturas, menos para os militares e escravos. Chegamos em 1888 e temos a abolição dos escravos, porém, a figura do tronco ainda permanece na legislação. E quem que era aplicado esse castigo físico de amarrar ao tronco e ser submetido a chibatadas? Era aplicado aos militares. Para os militares ainda havia, por força dos artigos de guerra do Conde de Lippe, ainda havia a presença desses castigos físicos, desses castigos corporais. O direito, mais uma vez, evolui. Chegamos a 7 de março de 1891, e foi instituído o Código Penal da Armada. Armada, leiam, Marinha de Guerra Brasileira. O Código Penal da Armada já possui, então, penas mais racionais. Não tanto, mas mais racionais, né? Já tinha uma noção maior que o castigo físico ou o excesso punitivo não era bom para o ânimo da tropa. Não havia necessidade de tanta energia para se conter a tropa. Embora haja até hoje a necessidade de fórmulas rápidas e sumárias para administrar uma instituição militar, até em razão dessa instituição, não havia a necessidade de serem tão rígidas essas normas. Isso começa a mudar, portanto, com o Código Penal da Armada, através do decreto número 18, em março de 1891. 8 anos após, e alguns meses, 8 anos e alguns meses, claro, em 1899, tem a edição da Lei número 612, e amplia a aplicação do Código Penal da Armada ao Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro, que ainda era regido pelas ordenações filipinas, leis esparsas, né, começa, então, a partir daí, por força da Lei 612, ser aplicado aos integrantes das Forças Armadas que viessem a cometer crimes, o que estava disposto no Código Penal da Marinha de Guerra do Brasil, ou Código Penal da Armada. Mais uma vez, o direito evolui, chegamos, então, ao período do regime militar, e durante a vigência do governo militar, para ser mais exato, em 1969, foram editados algumas leis, né, ou decretos-leis. Decreto-Lei 1001, Decreto-Lei 1002, 1003 e 1004. Respectivamente, 1001, Código Penal Militar; 1002, Código de Processo Penal Militar; 1003, Lei Orgânica da Justiça Militar; e 1004, Código Penal.
comum. A lei, os decretos-leis 1003 e 1004 não tiveram aí vigência, né? Foram editados, mas não entraram em vigor. Porém, os decretos-leis 1001 e 1002, Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar, continuam em vigência até os dias atuais. Então, quando falamos em direito militar no Brasil, quando falamos em direito penal e processo penal militares no Brasil, estamos falando dos decretos 1001 e 1002 de 1969. Mais uma vez, temos uma evolução no direito e chegamos num questionamento que veremos também sobre a aplicação da Lei 9.099 de 95 nos casos de crime militar. Vamos verificar também outras legislações até o ano de 2017, até do ano de 2019, que alteraram de alguma forma a aplicação da lei penal militar. Mas antes de chegarmos a esse passo, antes de falarmos de legislação penal e processual penal militar, temos que esmiuçar alguns conceitos, como o conceito de militar, como a estrutura da justiça militar, como direito administrativo militar. Temos, então, a evolução até chegarmos na década de 90 com a Lei 9.099 de 95. Não vamos falar só dela, claro, vamos falar de outras leis até o ano de 2019 e a repercussão de algumas delas no campo da justiça militar, em especial do direito penal e processual penal militar. Mas para chegarmos no campo do direito penal, processual, penal militar, é necessário, é imperioso que entendamos o conceito de militares, o conceito de instituições militares, do direito militar, do direito administrativo militar e, claro, a estrutura da justiça militar. E para nós seguirmos nessa toada, vamos ver agora, a partir de agora, o que diz a nossa Constituição sobre a justiça militar. Pois bem, temos lá no artigo 124 da Constituição Federal, na organização dos poderes, a organização do Poder Judiciário, dos tribunais e juízes militares, que, pode deixar na tela, não precisa voltar para mim, que a justiça militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Os crimes militares definidos em lei. Portanto, se uma lei define que tal conduta é um crime militar ou um crime de apreciação do Tribunal de Justiça Militar ou do Judiciário Militar, como preferirem, estamos falando de um crime militar. Logicamente, mais à frente, definiremos alguns outros conceitos sobre crime militar. Né? Voltando, parágrafo único. A lei também disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da justiça militar. Rapidamente, temos, pode voltar para mim, uma estrutura no judiciário. Temos lá o STF, o STJ, o STM, Superior Tribunal Militar. E a lei, então, vai regulamentar como funciona o Superior Tribunal Militar. Da mesma forma, temos que ter em mente que a justiça militar se faz presente em todos os estados da federação e no Distrito Federal, a chamada Justiça Militar Estadual. E existe diferença, professor, entre Justiça Militar Federal e Justiça Militar Estadual? Sim,
Existe diferença. Embora a justiça, o conceito de justiça seja uno, temos diferença. A primeira diferença é que a justiça militar da União, ela é competente para julgar os crimes militares praticados pelos militares das Forças Armadas, que são os integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, instituições permanentes da República Federativa do Brasil, que culmina como chefe supremo dessas forças o presidente da República. Então, o chefe supremo das organizações militares federais é o presidente da República. E o órgão competente para julgar esses militares é a Justiça Militar da União. E os estados, professores? Nos estados temos no artigo subsequente. Então, pode deixar fixado aqui. Os estados, diz o artigo 125, organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos na Constituição. Parágrafo 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Parágrafo 3º, e aí começa a nos interessar. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e, em segundo, pelo próprio Tribunal de Justiça ou Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que o efetivo da Polícia Militar seja superior a 20.000 integrantes. Parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares e os bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e a patente dos oficiais e a perda da graduação das praças. Então, pode voltar para mim, a Justiça Militar Estadual ela pode ser criada. Então, como será criada? Um determinado estado atinge o número de 21.000 militares estaduais, né? O Tribunal de Justiça faz uma proposta para a criação de um Tribunal de Justiça Militar, portanto, ele abre a mão da sua competência em julgar os militares, é apreciado pela Assembleia Legislativa Estadual, e a Assembleia, então, por lei, com base nesta requisição do Tribunal de Justiça, cria um Tribunal de Justiça Militar, e ele passa, então, a ser competente para julgar os crimes militares cometidos pelos militares dos estados. Um detalhe, ao contrário do que ocorre na Justiça Militar da União, os estados, a Justiça Militar Estadual, ela não tem competência para julgar um tipo de crime praticado pelos seus militares, que são os crimes dolosos contra a vida de civil. Então, um militar estadual que pratica um crime doloso no exercício da sua função contra um civil, ele responderá junto ao tribunal do júri, enquanto um militar da União responderá perante ao Superior Tribunal Militar e suas circunscrições. Então, a Justiça Militar no Estado, ela não julga os crimes militares contra a vida
de civil. Os crimes dolosos praticados por militares no exercício da função contra a vida do civil, porque esses são competência do tribunal do júri. Mais um detalhe, embora essas justiças, tanto a Justiça Militar Estadual que nós vimos, como a Justiça Militar Federal, embora sejam justiças militares, elas não se comunicam. E vamos falar sobre isso agora. Pode cortar para mim? Não tem uma caneta aqui? Não, mas vamos lá. Mas se der para colocar as duas, eu aqui junto com essa tela aqui, né? Vamos ver se aparece. Vamos ver se der para... Bom, acho que não vai ficar visível, então volta lá na outra tela, por favor. Nós temos lá, então, a estrutura. O STF, o Conselho Nacional de Justiça, nós temos os demais tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho e o Superior Tribunal Militar. Abaixo desses, temos lá a nível, no território nacional, o Tribunal Regional Federal, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça Militar, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Regional do Trabalho. Abaixo desses, por sua vez, nós temos lá a Justiça Federal, a Justiça Estadual, a Junta Eleitoral, né, que vai funcionar em época de eleição, em anos de eleição, onde geralmente é designado um juiz estadual para funcionar na junta com seus auxiliares, e aí sobe a cadeia para o TRE e TSE. Nós temos a Justiça do Trabalho, que são as varas do trabalho, e segue lá a cadeia normal, TRT, TST, e se for o caso, o STF. E temos nos estados, ou nas circunscrições judiciárias militares, para os militares da União, a circunscrição judiciária militar, onde funcionarão as auditorias militares. Auditorias militares. As auditorias militares se equivalem às varas cíveis ou criminais, né? No caso da Justiça Militar da União, equivalem, portanto, às varas criminais. Então, quando o militar, lá no quartel do Exército, da Marinha ou da Força Aérea Brasileira, comete um crime, ele é submetido a um inquérito ou é instaurado um flagrante, isso depois da apreciação do Ministério Público, acatada a denúncia, ele vai ser julgado, então, numa auditoria militar dentro de uma circunscrição judiciária militar. A circunscrição judiciária militar, acho que agora, como o pessoal viu o slide, se colocar aqui, eu acho que o pessoal vai conseguir entender melhor. Eu e a tela, se der. Ou se apagar aqui também, né? Se diminuir a luz, não dá? Então, beleza, mas vamos lá. Então, lá onde vocês viram no slide, lá, circunscrição judiciária militar, lá ela é dividida em auditorias, que seriam as varas criminais. Então, os recursos, a segunda instância, será o STM. A segunda está aí, ficou bom. A segunda instância é o STM. Ele é julgado aqui, São Paulo, nós estamos na segunda circunscrição judiciária militar. Então, o militar, ele é julgado na segunda circunscrição judiciária militar. Em caso de recurso, né, apelação ou qualquer outro recurso, rese, que nós vamos ver lá na frente, esse recurso vai, então, para Brasília, para o STM, para o Superior Tribunal Militar. Professor, mas e se for um policial militar aqui em São Paulo? For um camarada do Corpo de Bombeiro aqui em São Paulo? Então, a gente vai aqui, ó. Vamos aqui. Justiça Militar Estadual. Dá para pôr no slide primeiro, para mostrar para o pessoal? Então, está lá, está vendo? JM Este. Então, é Justiça, leia-se, Justiça Militar Estadual. E segue a linha verde. Então, vamos lá. Na Justiça Militar Estadual, nós temos as auditorias militares.
No caso de São Paulo, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta auditorias militares. Vamos falar de crime militar? Vamos falar de crime militar. Então, primeira, terceira e quarta auditorias militares são as auditorias criminais, que equivalem, no Tribunal de Justiça, na Justiça Estadual, à vara. Na Justiça Federal, à vara criminal. Certo? Então, aqui nós temos a auditoria. A auditoria, então, ele é julgado pelo Conselho. Um eventual recurso vai subir para o TJM, Tribunal de Justiça Militar. Mas, professor, aí está junto o TJ e o TJM. Vem para mim para eu explicar, então, melhor. O que ocorre? Lembra que nós vimos nos slides anteriores que o artigo 125 da Constituição, ele fala que a Justiça Militar Estadual pode ser criada, o Tribunal de Justiça Militar Estadual pode ser criada por proposta do Tribunal de Justiça? Então, é disso que estamos falando. Né? Nos estados que não têm Tribunal de Justiça Militar, quem vai analisar eventuais recursos será o Tribunal de Justiça do Estado. Então, uma das varas do Tribunal da Justiça Estadual funcionará como auditoria militar. E nesta auditoria militar, o militar, quando é julgado, um eventual recurso subirá para a apreciação do Tribunal de Justiça de cada estado. Os estados que possuem o Tribunal de Justiça Militar, estes estão, portanto, no mesmo nível do Tribunal de Justiça. E eles, então, analisarão eventuais recursos. E, lógico, existem ações que vão ser ali analisadas pelo próprio tribunal, não passam pelas auditorias militares. Né? Temos casos e casos. Portanto, a gente entrou com uma ação, um eventual recurso na auditoria militar sobe para o Tribunal de Justiça Militar, no caso de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e nos demais estados da Federação sobe para o Tribunal de Justiça. Se estivermos falando de Justiça Militar da União, as circunscrições judiciárias militares se dividem em auditorias militares e o militar aqui condenado ou absolvido, nos casos em que o Ministério Público recorre, o recurso será analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. O que aprendemos com isso? Que o Superior Tribunal Militar, eu falei Superior Tribunal de Justiça, me desculpem, mas o Superior Tribunal Militar, embora ele receba o nome de Superior Tribunal, ele nada mais é do que um tribunal de segunda instância, assim como os estados que possuem TJM ou os tribunais de justiças estaduais, assim como o TRT, assim como o TRE, assim como o TRF. A questão recursal, é claro, os recursos especiais analisados pelo STJ, TSE e TST, e o recurso extraordinário pelo STF. Aqui seguirá a mesma linha. Se não for analisado pelo pleno do STM, deve ser analisado ou pelo STJ ou pelo STF, dependendo da matéria. Na Justiça Militar Estadual, segue o trâmite comum, porque o TJM está no mesmo nível do TJ, e o estado que não possui um TJM, às vezes serão feitas, que a maioria dos estados, na verdade, pelo Tribunal de Justiça de cada estado. Para nós já irmos para o final deste nosso primeiro bloco, para nós aterrissarmos aí a nossa nave e terminarmos e concluirmos o nosso raciocínio, vamos para algumas nomenclaturas na Justiça Militar. A Justiça Militar, ela é composta por conselhos dentro da auditoria ou dentro da vara, né, criminal. Funcionam os chamados conselhos.
o Conselho Permanente de Justiça e o Conselho Especial de Justiça. Nos conselhos, nós temos juízes de direito, ou juízes federais, que são juízes de carreira, prestaram concurso para magistratura, né, e tem lá sua carreira na Justiça Militar, e temos os juízes militares. Né? Este Conselho Permanente ele é destinado a julgar as praças, que é do soldado ao aspirante oficial. E o Conselho Especial é destinado a julgar os oficiais, que é do segundo-tenente ao oficial general, ou, no caso das justiças militares, ao coronel. Né? Então, nós temos ali algumas nomenclaturas próprias que veremos no nosso próximo bloco. Até daqui a pouco, pessoal.